Quer conhecer uma abordagem jurídica do filme O Poço? Vem cá, é no Direito Direto pra você! Salve, salve, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre o filme O Poço. Já está disponível na Netflix há algum tempo, portanto, se você ainda não assistiu, pausa esse vídeo agora e vai assistir. Já tô avisando que teremos muitos spoilers, então esteja avisado, esteja avisada. Bom, apesar de haver uma série de explicações e interpretações, até mesmo do diretor, eu aqui vou me furtar de todas essas interpretações e vou tentar trazer uma visão jurídica, uma expansão jurídica para esse filme. Então, vamos lá! Iremos nesta ordem. Número 1. O que representa cada personagem. Número 2. Uma interpretação jurídica do poço. E número 3. Os crimes cometidos. Ponto 1. Personagens. Temos 5 grandes personagens nessa história, com referenciais diretos a vários pontos que nós trataremos aqui nesse vídeo. O protagonista, o Goreng, ele representa toda a força revolucionária, o cara que quer quebrar o sistema, quer desfazer o status quo e mudar toda a ordem hierárquica do poço. Seu primeiro amigo ali é o Trimagazi, um cidadão pacato, um representante do cidadão que aceitou por completo o status quo, está conformado com o andar que ele se encontra durante todas as trocas ali de meses e principalmente está conformado com a situação em que ele se encontra. Óbvio. Já Miharu vive sempre em busca de seu filho e vive marginalizada da sociedade, completamente à parte de toda aquela realidade do poço. A vida dela não tem a menor importância. Mas no final das contas, lembre-se que talvez o louco é o mais são de toda essa história. Imogiri, com seu cachorro, Ramsés II, representa a típica reformista em uma sociedade. Ela não acredita que a revolução ou mesmo que a violência trarão aquilo que o poço precisa, que a sociedade precisa. Ela acredita na espontânea solidariedade, que isso fará com que o poço se transforme em um lugar melhor. Vale destacar que Ramsés II, na história do Egito Antigo, teve um dos reinados mais longos e prósperos. Será que há alguma relação entre os nomes? Finalmente, Baharat representa a massa desorganizada de uma sociedade. Ele não pretende mudar o mundo à sua volta, mas somente a sua realidade. Ele quer ter uma vida melhor. Por isso, ele sonhava em escalar o poço para chegar no topo. Ele nem sabia muito bem o porquê que ele fazia isso. No entanto, quando ele teve o direcionamento de um líder, Goreng no caso, ele conseguiu promover toda a revolução. E promovendo a revolução, ele de certa forma concluiu seu objetivo, que ele nem sabia qual era. Portanto, quando manipulado ou direcionado por um grande líder, a massa desorganizada promove uma revolução. Agora vamos ao ponto 2, a interpretação jurídica de alguns aspectos presentes no poço. Podemos inicialmente enxergar na cozinha a administração, portanto, o Estado, já que ali são elaborados os pratos, portanto os direitos, e esses direitos são assegurados, distribuídos aos seus cidadãos de forma vertical. No entanto, esse Estado ele não promove nenhum tipo de intervenção na sua sociedade, num sistema vertical de autogestão, como diria Imogiri. Contudo, aquela sociedade não está pronta, gerando um grande colapso social. Assim, quando o Estado passa, andar por andar, a distribuir os direitos, a rebelião, as disputas, os crimes passam a imperar, a fim de que você tenha direito a algo que não lhe pertence, um direito que não era propriamente seu, mas do outro. Observe agora que quando você adentra ao poço, você escolhe um direito que lhe é mais caro, como o exemplo do rapaz que escolheu dinheiro, portanto a propriedade privada, por exemplo, em um local em que absolutamente não faria a menor diferença ter cédulas e cédulas de dinheiro. Ou seja, se cada um tomasse para si somente o direito que lhe era mais caro, portanto a refeição que lhe era mais cara, o Estado ele não precisaria intervir, porque teríamos sim esse sistema de autogestão vertical. E, portanto, teríamos uma harmonia social no poço. Mas, como isso não ocorre, temos um colapso generalizado no poço e os cidadãos que não têm absolutamente nenhuma noção de cidadania se perdem, mas são os responsáveis por coordenar toda essa loucura. Imogiri, por exemplo, tenta, com pequenos gestos, transformar a sociedade do poço. Por exemplo, ela dizia todos os dias para que as pessoas do seu andar de baixo comessem somente o necessário, mas nunca era ouvida.
Göring, cansado de escutar essas tentativas reformistas de Mogiri, parte para a violência, parte para a revolução. Ou você come somente o que lhe é de direito, ou eu vou cagar nas próximas refeições. Dessa forma, ele consegue, com uma atitude violenta, transformar a sociedade do Poço. Contudo, ele percebe que somente conseguiria transformar a realidade do Poço se ele tivesse alguma dominação sobre os demais. E quanto mais em cima, maior dominação. Portanto, sem alguma dominação direta, não seria possível transformar aquela sociedade. Com o andar da carruagem, quando o revolucionário se encontra com a massa desorganizada, eles conseguem promover a revolução. Decidem que entregarão ao Estado um direito completamente intocado. Acreditam que assim terão enviado a maior mensagem de todas. No início da revolução, a massa revolucionária se encontra com um sábio, e esse sábio diz o seguinte: utilizem do diálogo para o convencimento, não da violência. A massa revolucionária até tenta, no entanto, rapidamente voltam para os velhos meios de transformação social: violência. A lei do mais forte. Sendo assim, descem andar por andar, promovendo uma matança, uma chacina generalizada com todos aqueles que não concordam com o ideal revolucionário. Eles seguem nesse movimento revolucionário até o último andar, quando eles se defrontam com a maior incoerência daquela sociedade. A Miaru estava certa, a criança existia e estava no pior dos estados possíveis, no último andar. Ou seja, quando o louco é o único a ter razão, essa sociedade está completamente perdida. Sendo assim, decidiram que não deveriam devolver um direito à administração, mas sim à própria criança. A criança representaria a maior incoerência do Estado, quando o louco estava correto e todos os demais cidadãos completamente equivocados. A maior incoerência, a maior inconsistência do Poço estaria diante dos administradores. Vamos ao ponto 3, os crimes. 13 homicídios como crime autônomo, 2 lesões corporais, a morte de um cachorro, 2 tentativas de estupro e 1 cárcere privado. Agora, em uma análise minuciosa, logo no começo do filme, 2 sujeitos tentam estuprar Miaru, mas ela se defende e acaba com a vida deles. Ela agiu em legítima defesa? Segundo o artigo 23, inciso 2 do Código Penal, sim. Mas o que é essa legítima defesa? A legítima defesa, ela retira a ilicitude do fato. Em seguida, Trimagazi coloca Göring em cárcere privado, alegando que faz isso porque se não fizesse, não teria o que comer. Portanto, implicitamente, alega que está em estado de necessidade. O estado de necessidade, assim como a legítima defesa, ela exclui a ilicitude do fato. Contra um perigo atual ou iminente, você sacrifica um bem jurídico para salvar um outro bem jurídico. É o caso de você estar dirigindo em uma pista e de repente você se confronta com uma criança. Quando você olha para o lado, há uma série de capivaras passando. Você tem 2 alternativas: jogar o seu carro sobre as capivaras e matar as pobrezinhas, ou atropelar uma criança. É um juízo de valor que você realiza para salvar um bem jurídico em contraposição a outro. Mas no caso de Trimagazi, não havia estado de necessidade, porque eles ainda não estavam padecendo de fome. Portanto, cometeu sim o crime de cárcere privado. Agora, é interessante fazermos uma distinção entre sequestro e cárcere privado. O artigo 148 do Código Penal apresenta ambos como se fossem a mesma coisa, mas é uma clara distinção. Enquanto no sequestro, o sequestrado possui uma certa liberdade de locomoção no local em que está preso, no cárcere privado não existe essa liberdade de locomoção. Há uma restrição muito grande nessa liberdade. Portanto, no caso concreto, estamos diante do cárcere privado. Inclusive, esse cárcere privado, ele é qualificado. Ele tem uma pena ainda maior, em razão de Göring estar tendo um grande sofrimento mental e físico também com esse crime. Miaru, nesse momento, salva Göring, afastando Trimagazi dele. No entanto, Göring logo desfere uma série de facadas em Trimagazi. Ele agiu em legítima defesa? Sim! No entanto, existe um instituto chamado excesso. O excesso nada mais é do que você se exceder no modo de responder a uma agressão. Portanto, seria uma legítima defesa com excesso. No entanto, o artigo 65, inciso 3 do Código Penal apresentaria uma atenuante: ter cometido esse excesso tendo em vista um relevante valor social ou moral. Quer dizer, ele estava sendo comido vivo ali. Em seguida, eles comem a carne de Trimagazi. No entanto, eles não incorrem no crime de vilipêndio de cadáver, o artigo 212 do Código Penal. E por quê?
Porque agora se aplica o estado de necessidade. Eles estavam passando fome. É uma conta clara e simples de ser feita. O que tem mais relevância pra você? Um cadáver de uma pessoa, portanto, que já está morta, ou duas pessoas vivas que precisam de comida ou irão padecer de fome? Deu pra entender? Estado de necessidade neles. Finalmente, Göring e Baharat cometem uma série de homicídios. E agora eu deixo a pergunta: em uma sociedade ideal e evoluída, qual seria o papel do Estado? As pessoas, os cidadãos, conseguiriam se organizar mesmo sem a presença do Estado em uma sociedade? Creio que o filme trouxe uma série de debates e de interpretações muito interessantes pra gente conversar. É difícil, eu sei, fazer somente uma abordagem jurídica, tendo somente um viés, quando ele traz muita análise social, econômica, antropológica. No entanto, espero que a gente tenha feito a diferença na sua interpretação. E aí, o que você achou? Gostou do filme? Gostou da análise? Deixa aqui nos comentários, dá um joinha e não se esqueça de curtir esse canal, isso ajuda muito a gente. Não deixa de se inscrever, viu? Muito obrigado pela sua audiência, não deixa de comentar quais serão os próximos temas a serem tratados e muito obrigado, esse aqui foi mais um vídeo do Direito Direto pra você!